Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma reunião do GAEFA. Lidiane, boa noite, Betânia, Carlos, boa noite, Eli, Mercedes, Flávia, boa noite, seja bem-vinda. Seu Flávio, Dona Cida, Cristina, Cacilda, Rô, seja bem-vinda. Selma, minha irmã, seja bem-vinda. Meu carinho, Selma, que Deus te abençoe muito hoje, viu? Sejam todos bem-vindos, meus irmãos, a mais uma reunião do GAEFA. Terça-feira, como todas as terças nós fazemos, uma explanação, uma conversa, uma troca de reflexões a respeito do Evangelho de Jesus. Beth, boa noite, Dalva, Nara, boa noite, Nara, Márcia, boa noite, Ricardo, Elinho, boa noite, Eliane, Janir, Marli, boa noite, Lalinha, seja bem-vinda, Zeza. Bom, a todos que estão chegando, meu profundo agradecimento, meu carinho, meu abraço. Que Deus nos abençoe a todos. Inês, seja bem-vinda. Iris, boa noite, Ronei, Ivali, Jane, Bernadette, Thelma, boa noite, Luísa, boa noite, Deise, boa noite. Boa noite a todos que estão chegando, aqueles que estão passando comentário, aqueles que estão aqui conectados conosco. Sejam todos muito bem-vindos, que possamos ter mais uma reunião de luz, de paz, de harmonia a todos nós, que possamos entrar naquele mesmo sentimento e pensamento e vibração luminoso para que Jesus possa nos abençoar hoje e sempre. E lembrando que, como todas as terças-feiras, nós faremos as reflexões sobre o Evangelho de Jesus até aproximadamente 8h50. Depois teremos a vibração pelos necessitados e, como nós fazemos toda semana, eu peço a todos que nesse momento das vibrações, aqueles que quiserem colocar os nomes para orações nos comentários, fiquem à vontade. Aqueles que acharem mais conveniente pensar nos familiares ou nas pessoas necessitadas, também, porque a equipe de espíritos abençoados, irmãos queridos do GAEFA, estarão a postos aí para atender a todos os necessitados. E após a vibração do passe e da fluidificação das águas, no que eu já convido a todos já separar o copo com água ou a garrafinha com água, né? Luiz Leandro, seja bem-vindo. Betânia, Eliana, Altino, Mazé, a todos os irmãos que estão entrando aqui. Vanice, minha irmã, boa noite. Renata, querida, Maria Helena, Moisés, boa noite. Mais um minutinho a gente já começa, gente. Maria Aparecida, Licélia, boa noite. Hoje vamos falar sobre a ressurreição de Lázaro, né? Que, infelizmente, como muitas passagens do Evangelho, Sônia, Edson, sejam bem-vindos. Luzia, Rosana, Roja, já comentei. Dirceia, boa noite. Vânia, seja bem-vinda. Darcy, Cláudia, cunhadinha, meu grande beijo pro Toninho, meu irmão querido, meu sobrinho
querido Luciano, um grande abraço. Odete, minha irmã, e todos que estão aqui com a gente, né? Hoje vamos comentar um pouco sobre essa passagem tão especial da ressurreição de Lázaro, né? 8 horas. Então vamos iniciar? E como todos os nossos encontros nós fazemos, vamos iniciar com uma prece, e eu convido a todos a elevar o pensamento e o coração a Deus, a nosso Mestre Jesus. Vamos entrar em sintonia com os nossos amigos espirituais, para que ao longo de toda a nossa reunião, eles nos possam conceder a paz, a harmonia, bênção, proteção, auxílio para as nossas necessidades íntimas, e ao sairmos daqui, possamos ser renovados e fortalecidos para continuar as nossas tarefas. Que assim seja, graças a Deus. Bom, a passagem da ressurreição de Lázaro, como todas as passagens que narram os milagres de Jesus, são mal interpretadas. Não poderia dizer exatamente mal interpretadas, mas geralmente as pessoas não buscam se aprofundar na passagem para analisar a mensagem que Jesus nos passou por trás do milagre, né? Então hoje nós vamos tentar, analisando a passagem, tentar descobrir qual foi o sentido oculto, qual foi a mensagem por trás desse milagre que à primeira vista é tão espantoso, de trazer Lázaro à vida. Então a primeira coisa que precisamos fazer, para aqueles que já conhecem, rememorar a passagem, e para aqueles que não se lembram, lembrar-se da passagem. Essa passagem, a ressurreição de Lázaro, está no Evangelho de João, no capítulo 11, versículo de 1 a 44. Sim, é uma passagem bem grande, bem extensa. E inicia a narrativa da seguinte maneira: Lázaro morava na cidade de Betânia com as suas 2 irmãs, Maria e Marta. E ele ficou gravemente doente. E as suas irmãs pediram a um mensageiro para avisar Jesus. Vamos parar por aí para eu colocar no contexto. Betânia era uma cidade que ficava a aproximadamente 5 quilômetros, de 5 a 10 quilômetros de Jerusalém. Ficava na região ou no estado da Judéia. E Jesus, na ocasião, estava no estado ou na região da Galileia, na cidade de Cafarnaum, que era bem mais distante. Então, por isso, ela se utilizar de um mensageiro, muito provavelmente a cavalo, que era o meio de transporte mais rápido da época, para avisá-lo. E ao chegar até Jesus, o mensageiro disse: seu grande amigo, o seu amado amigo, está muito doente, gravemente doente, e as suas irmãs
lhe pediram para vir comigo. Se corrermos, chegaremos até o anoitecer. Primeiramente, porque ele era considerado um amigo amado. Era muito conhecido, era de costume à época, todas as pessoas que faziam parte do círculo íntimo da família, que eram amigos íntimos da família, serem considerados pessoas amadas, ou seja, membros da família. E Jesus tinha, desde há muito tempo, essa ligação muito forte com Maria, Marta e Lázaro, porque eram constantes as viagens de Jesus, saindo da região da Galileia e indo para Jerusalém. Porque uma das tradições do povo hebreu é que todas as festas, e eram várias festas religiosas que ocorriam durante todo o ano, na cidade de Jerusalém, que é considerada a cidade dos reis, a cidade mais importante, a cidade santa, todos aqueles que podiam iriam a essas festas durante o ano. E sempre que Jesus saía da região da Galileia, antes de chegar em Jerusalém, passava por Betânia, e ali se hospedava na casa do amigo Lázaro, Maria e Marta. Então a relação deles era íntima. Vamos continuar. Venha comigo agora, pois se sairmos daqui, chegaremos até a noite. Imagino eu que a cavalo, no dia inteiro, eles conseguissem transpor a distância de Cafarnaum a Betânia, que era de aproximadamente 80 quilômetros, em um dia. Né? Bom, no que Jesus diz: vá na frente, eu irei depois. E aí o evangelista não fala, apenas se restringe a dizer que os apóstolos e seus discípulos se admiraram com a atitude dele. Mas não é este Lázaro a quem o Senhor nos falou tantas vezes? Se precisar ir até ele, vá. E Jesus diz: a doença de Lázaro não é para a morte, e sim para a glorificação de Deus, através da glorificação do Filho do Homem. E essa primeira parte, ele já dá o tom, dizendo que essa ressurreição de Lázaro não era simplesmente uma ressurreição, mas era um sinal muito mais profundo do que simplesmente as pessoas veem. Tanto é que Jesus ainda fica na Galileia 2 dias e depois segue a Betânia. E ao sair da Galileia em direção a Betânia, ele diz aos apóstolos: eu irei acordar meu grande amigo Lázaro, porque ele dorme. Em chegando lá, Maria e Marta o recebem, no que Maria diz a ele: Senhor, se estiveste vindo antes, meu irmão estaria vivo. Mas agora ele está morto. No que Jesus diz a ela: ele ressuscitará. E ela responde: sim, no dia do juízo, que era uma crença muito comum no judaísmo, que no último dia da humanidade, no dia do juízo, que é considerado também o dia do Armagedon, que os mortos ressuscitariam para a glória de Deus,
para o julgamento de Jesus, né? Enfim. Então, e ele responde assim a ela: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo morto, viverá. E aquele que vivo crê em mim, jamais morrerá. O segundo sinal que ele se dirigia aí a um assunto muito mais profundo que uma mera ressurreição. Pede para que seja levado ao túmulo, que à época era muito comum. A pessoa, ao morrer, era colocada em um túmulo na terra. Se as pessoas tinham um pouco de haveres, eles tinham condições de adquirir um túmulo em pedra, escavada em uma montanha. E assim foi no caso de Lázaro, que foi enfaixado completamente, como era à época feito, e colocado dentro de uma montanha, e a porta selada com uma grande pedra. Jesus, ao vê-lo, o túmulo, diz: removam a pedra. No que Marta diz: mas Senhor, já começa a cheirar mal, fazem 4 dias que ele está sepultado. Removam a pedra, ou retirem a pedra. Foi retirado. E no que ele diz em oração: Pai, obrigado por me ouvir. Eu sei que tu me ouves constantemente, mas para que esses que estão aqui saibam que eu sou o Filho do Homem. E diante disso diz: Lázaro, saia para fora. E o espanto se deu quando Lázaro levantou e saiu. E enquanto todos ainda estavam abismados com o fato, Jesus pede aos seus apóstolos que vão até ele: desatai-o, retirai os laços que o prendiam, as ataduras que estavam prendendo-o, dizendo: desatai-o e deixai-o ir, deixai-o caminhar. Essa é a passagem. Mas aqui nós precisamos, primeiramente, responder a uma pergunta. Existe, ou melhor, esta passagem foi um milagre? Para podermos responder essa pergunta, nós precisamos responder uma outra antes. Existe milagre? É uma pergunta interessante. O que é milagre? Milagre é todo acontecimento que quebra a lei natural. Sempre que há uma quebra na lei natural, existe um milagre. Uma exceção à regra, uma exceção à lei natural. Como nós sabemos, e o Livro dos Espíritos analisa isso muito bem na parte 3ª do Livro dos Espíritos, quando ele analisa as leis morais da vida, sabemos que a lei natural é a mesma que a lei divina. E tanto a lei do amor, da caridade, da benevolência, da indulgência, do perdão é lei, como as leis da física, as leis da química, as leis da gravidade, todas são leis divinas. E só ocorre um milagre se essas leis forem quebradas. Ou seja, para que haja um milagre, Lázaro teria que estar morto, desencarnado, e voltasse à vida. Como nós sabemos, na doutrina espírita, que nós somos espíritos
envolvidos por um perispírito que nos liga ao corpo físico. E quando o corpo morre ou desencarna, é porque os laços que prendem o corpo físico, o espírito ao corpo físico, laços esses periespirituais, começam o processo de desligamento. Então, para que possamos analisar se há ou não milagre, há necessidade de responder a uma pergunta. Iniciado o processo de desligamento do corpo, há possibilidade de retornar ao corpo? Um espírito que já se desprendeu do corpo, ele pode voltar? E Kardec tem a mesma ideia. Quando na questão 423 do Livro dos Espíritos, ele faz a seguinte pergunta: é possível, num caso de letargia, o espírito se desprender do corpo e logo após retornar? Que é exatamente isso que nós estamos comentando. E o Espírito de Verdade diz: não. Uma vez iniciado o processo de desligamento do corpo, é irreversível. Não há mais volta. Aí ele complementa na próxima questão, na 424. Mas, no caso de ainda não ter iniciado o desligamento, e o espírito está em processo de letargia do corpo, é possível a volta? Desde que esteja em processo de letargia, ou seja, o processo de desligamento do corpo não ocorreu, é possível a volta através do magnetismo. Vamos analisar isso. Lázaro retornou ao corpo físico. Segundo a questão 423, ele só retornou ao corpo físico porque não havia ainda iniciado o processo de desligamento do corpo. Por quê? Porque o processo é reversível. Segundo, como ele voltou? 424. Voltou através da ação do magnetismo, que nós espíritas divulgamos a ação magnética com outro nome, chamado passe fluídico ou passe magnético. Então agora imaginemos, nós muitas vezes vamos à nossa casa espírita e tomamos um passe que a gente quase levanta da cadeira, de tão gostoso. Nós saímos energizados. Imagina um passe de Jesus, uma ação fluídica de Jesus. Revigora todos esses laços e ele retornou à vida física, porque ele não havia ainda iniciado o processo de desencarnação. Mas João, você fala em letargia. O que é letargia? Letargia é uma característica médica, é uma doença que pode ter várias origens e que leva a pessoa a ficar em estado mínimo de força e de vida. Ele fica no estado de paralisia. O coração bate no mínimo possível. A circulação quase desaparece das extremidades do corpo. E ele mantém o mínimo possível para manter a vida. Naquela época de Jesus, era muito comum que pessoas que entrassem em estado de letargia, a pessoa chegava próximo, não ouvia o batimento cardíaco, porque estava muito fraco. Não ouvia a respiração. Morreu. Por ser um país desértico, muito quente, onde os corpos deterioravam numa velocidade muito grande, era muito rápida. Era de costume que o enterro, o sepultamento, fosse muito rápido, para que o corpo não começasse a decompor. E foi o caso de Lázaro. Mas, João, há uma questão aqui que me intriga. Marta disse:
Senhor, já fazem 4 dias, já está cheirando mal. Como ele não teria morrido e cheirado mal? Mais uma vez, uma das características da letargia grave é a falta ou a diminuição drástica na circulação do sangue, principalmente nas regiões periféricas, pés e mãos. Então, provavelmente que após 4 dias em circulação muito pequena, os dedos das mãos ou dos pés pudessem ter iniciado um processo de necrose. E a partir daí o mau cheiro. Mas como ele ressurgiu perfeitamente? Porque nós estamos falando de Jesus, que tem um alto poder de manipulação da matéria e dos fluidos. Jesus, que não só regenerou o corpo de Lázaro, regenerou os olhos do cego Bartimeu, dos leprosos da estrada de Betânia, do paralítico que foi descido a ele com a maca, e de tantos e tantos outros que tiveram seus corpos limpos pela ação magnética e profunda de Jesus, que tinham conhecimento de manipulação da matéria íntima. E aqui eu não quero entrar muito não aprofundar demais no assunto, porque é um assunto um pouco mais complexo, mas a base da matéria, que é o fluido cósmico universal, em que se modificando ou manipulando o fluido cósmico universal, há condições de manipular a matéria, como Jesus fez em várias ocasiões, né? Então, dessa forma, nós temos essa tese confirmada por Kardec, no capítulo 13 de A Gênese, quando Kardec estuda os milagres de Jesus e entre eles a ressurreição de Lázaro. Mas essa tese também vem ser complementada por Dr. Bezerra de Menezes, quando, pela psicografia abençoada de Ivone do Amaral Pereira, no capítulo 1 do livro Recordações da Mediunidade, Dr. Bezerra de Menezes diz textualmente que a letargia que acometeu Lázaro foi provocada por uma grave depressão, que esta foi provocada por uma doença constante que ele tinha, foi acometido. Então Lázaro ficou doente por um período grande de tempo. Isso ocasionou uma depressão profunda que lhe desencadeou a letargia. Mas a letargia não é uma coisa tão incomum assim. Hoje em dia, qualquer exame médico detecta. Mas não é uma coisa tão antiga assim. No começo do século passado, Ivone do Amaral Pereira, a médium que psicografou esse livro, Recordações da Mediunidade, que é, ao meu ponto de vista, uma das maiores médiuns do mundo no movimento espírita, ao lado de Chico Xavier, ter sido chamada por muitos no movimento espírita, e até por Divaldo Pereira Franco, como Chico Xavier de Saias, ela própria passou por uma situação semelhante. Com meses de vida, ela entrou em processo de letargia. Estavam se fazendo velório na sala da sua casa, como era de hábito à época. Estavam preparando para fechar o caixãozinho. Todos tinham ela como morta, mas a sua mãe tinha algo a dizer que ela estava viva. Quando o seu esposo chegou e disse a ela que iriam fechar, ela disse: só um instantinho. Foi ao quarto e fez uma oração de mãe para mãe.
uma oração à Mãe Santíssima. E com o atrevimento que só uma mãe é capaz de ter, disse: Mãe Santíssima, a senhora também é mãe. Eu sinto no fundo da minha alma que minha filha está viva. Se for da tua vontade, leva. Mas se não for, que ela acorde. Ela chegou ao lado da filha, acarinhou a cabecinha dela, se despedindo, e nesse momento, Ivone, com meses, começou a chorar, porque tinham colocado flores na testinha dela, e uma delas começou a cutucar a cabeça, e ela começou a chorar, e isso a salvou. Essa médium, que teve um trabalho fabuloso dentro da doutrina espírita, psicografou dezenas de livros, dentre os quais, ao meu ponto de vista, o mais profundo estudo sobre doutrina espírita que já existiu, Memórias de um Suicida. Poderia ter a sua missão terminada por uma letargia. Então, dessa forma, não é tão incomum assim. Mas tudo isso, meus irmãos, é apenas a parte física da questão. Não houve milagre. Mas qual é o sentido espiritual da passagem? O sentido que escapa aos olhos daqueles que estão habituados a ler o Evangelho de forma mais rápida e sem se ater à mensagem de Jesus. Para que a gente possa começar a entender isso, vamos nos recorrer a Emmanuel, que no seu livro O Consolador, que é um livro fantástico de perguntas e respostas, na questão 317, Emmanuel analisa a questão da ressurreição de Lázaro, dizendo que a ressurreição de Lázaro foi um selo divino que marcou a missão de Jesus na Terra com a humanidade. Um selo divino que marcou a missão de Jesus na Terra com a humanidade. E aprofundando um pouco mais no estudo, nós encontramos no Evangelho de João, que é não só ao meu ver, mas ao ver de muitos estudiosos do Evangelho, não que eu seja, eu sou um curioso apenas. O Evangelho de João é o mais profundo dos 4 evangelhos. E do capítulo 1 ao capítulo 11, nós encontramos 7 selos divinos, cada qual marcando ou selando a trajetória de Jesus com esse compromisso da missão de Jesus para com os homens na Terra. Não cabe nessa explanação comentar os 7 selos divinos do Evangelho de João. Posteriormente eu posso até falar sobre eles. Mas o importante é saber que Emmanuel coloca textualmente que a ressurreição de Lázaro foi um dos 7. E mais importante do que isso, foi o último selo divino que marca a missão de Jesus com os homens na Terra. Então tem um profundo significado atrás disso. E qual é? E Emmanuel continua a resposta dizendo: pois Jesus nos tira do túmulo das nossas misérias para o sol da vida através do convite do seu evangelho de amor. Então, meus irmãos, há algo muito mais profundo.
Quando Jesus ressuscita Lázaro, ele deixa uma mensagem para a humanidade. Como ele disse em outra ocasião, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou seja, ninguém encontra a vida se não for através de Jesus. Só um parênteses, meus irmãos, para que não haja confusão. Não Jesus Cristo criado pelos homens, não Jesus Cristo como a religião cristã ou o cristianismo, ou seja, todas as religiões que não aceitam Jesus estariam fora disso. Jesus Cristo como governador espiritual do planeta. Jesus Cristo como a lei de amor que ele resumiu de forma belíssima: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo se ama. Independentemente se crê ou não crê em Deus, independentemente do nome que se dê a Deus ou a forma com que você compreenda Jesus. Então, dessa forma, a ressurreição de Lázaro nos traz a lembrança de que Jesus nos quer vivos e que infelizmente, a grande maioria dos espíritos encarnados na Terra estão mortos. Tem muita gente, por mais contraditório que isso pareça, só acorda para a vida quando desencarna. Nós nos vinculamos tanto às questões materiais, estamos tão arraigados, tão apegados, tão aprisionados à matéria, ao orgulho, ao egoísmo, que deixemos de viver as bênçãos da vida. Deixamos de perceber que somos seres imortais. Nas palavras de André Luiz, temos atrás de nós séculos sem conta. E temos diante de nós milênios sem fim. Nunca vamos morrer. E vivemos como? Como se a morte fosse o fim de tudo. E Jesus vem nos resgatar dessa ideia mórbida. Vem nos arrancar do túmulo aonde, de bom grado, muitos de nós ainda se conservam. No túmulo do apego excessivo à matéria. No túmulo do egoísmo exacerbado. No túmulo do orgulho fora de medidas. Porque, não obstante ser uma situação difícil, uma situação dolorosa, estar, entre aspas, mortos ou encerrados, aprisionados em um túmulo, nos é cômodo, porque não somos forçados a mudar, porque mudar dói. Nós estamos há tantos séculos acostumados a isso, para que mudar? Está incomodando, né? Mas não incomoda tanto a ponto de querer mudar. Todos nós já vimos em um cemitério um túmulo por fora. Ninguém nunca viu um túmulo por dentro. Graças a Deus, né? Mas imagino eu que não deve ser uma visão muito feliz. Moralmente nós estamos assim na Terra, a grande maioria. Começando por mim.
Então, meus irmãos, é essa mensagem que Jesus nos traz. A necessidade de mudança. A necessidade de mudar. De nascer. De abandonar o túmulo em que estamos mortos espiritualmente, mentalmente, passando uma vida como verdadeiros animais que comem, bebem, dormem, trabalham, reproduzem-se e morrem. A nossa diferença, a diferença dos animais para muitos de nós é quase nenhuma. Não nos esforçamos por modificar as nossas más tendências. Não nos esforçamos por conhecer-nos, os nossos pontos positivos, os nossos pontos negativos, e é exatamente aí que Jesus vem nos resgatar. Nos mostrar a necessidade de mudar, a necessidade de sair. E aí, essa mensagem da ressuscitação, do ressuscitamento de Lázaro, tem 3 frases chaves. Quando Jesus diz: tirai a pedra. Depois Jesus diz: sai para fora. E por último Jesus diz: desatai-o, desamarrai-o e deixai-o ir. Vamos analisar essas 3? Tirai a pedra. Nós na Terra estamos na condição de zumbis morais. O corpo vive, a alma está morta. Eu sei que eu estou pegando um pouco pesado demais. Os termos estão um pouco mais pesados do que o habitual, mas o tema requer. O aviso requer. Porque estamos em plena transição planetária. A pandemia é uma sirene estridente para nos demonstrar isso. A nossa responsabilidade de mudança, ou nosso compromisso de mudança, é para ontem. Então, diante disso, nós precisamos despertar para a vida. E só Jesus é capaz de fazê-lo. Retirai a pedra, ou seja, retirar o empecilho que nos separa da vida glamurosa, da vida feliz, da vida cheia de esplendor que o mundo nos proporciona. E o que é essa pedra que nos impede de despertar, de acordar, de sair do túmulo? 3 pedras básicas, por ordem de dificuldade. O apego excessivo à matéria. Não usar da matéria, ser escravo dela. O orgulho, que nos coloca achando que somos melhores do que os outros. E, portanto, não precisamos modificar em nada. O orgulho que nos cega, dizendo que, apesar de não estar perfeito, tá bom do jeito que está. E, por último, o mais cruel de todos os inimigos da alma, o egoísmo. Então, a partir daí, arrancar isso para que nós possamos ver com lucidez a vida gloriosa que Deus nos oferece. Somos seres imortais, mas a gente não para pensar nisso. A vida não é só a minha família e a minha casa. A vida não é só o meu país, não é só o meu planeta. A vida não é só o sistema solar.
A vida é o universo. Somos filhos de Deus, herdeiros de tudo que existe. Somos viajantes dos planetas e estrelas. Somos capazes de coisas inimagináveis. Temos como destino conhecer lugares que nem sequer a mais delirante imaginação é capaz de conceber. Presenciar belezas que as belezas da Terra, em comparado a essas regiões, são meros rascunhos em preto e branco. E tudo isso está em nossas mãos. Basta querer viver. E eu me recordo de uma lenda chinesa que foi adaptada pelo Espírito Emmanuel de forma belíssima no prefácio de um dos livros do nosso irmão André Luiz, em que ele narra que havia no quintal de uma casa muito rica um lago ornamentado de peixes, que era feito de ladrilhos. E ali os peixes tinham alimento, mas sempre que era colocado o alimento, os peixes maiores comiam, e tinha um peixinho ali, um peixinho vermelho, que era pequeno, coitado. Quando ele chegava para comer, todos já haviam comido, e ele, cada vez mais magro, ele se alimentava dos restos de comida que ficavam no rejunte dos azulejos. E um dia ele viu um pequeno ralo que levava a água excedente para fora. E ele estava tão magro que ele se resgueirou e passou por ali. Caiu um cano, o cano lhe levou em um pequeno fio d'água que acabou levando a um pequeno riachinho, que levou a um rio maior, que chegou a desaguar no oceano. E ao desaguar no oceano, ele ficou deslumbrado com tanta beleza, com tanta vida, com a imensidão das baleias, dos tubarões. E ele ficou tão feliz que ele voltou, nadou, com muito esforço. Voltou ao rio, ao riachinho, ao filete de água, subiu pelo cano, resgueirou-se pelo pequeno ralo e voltou a dizer aos irmãos: irmãos, fora desse lago artificial, há vida em abundância, há uma imensidade de felicidade, de luz, de alegria, venham! E os outros olharam para ele e disseram: peixinho vermelho, enlouqueceu de fome, não existe nada fora desses muros. E depois de vários dias tentando e não conseguindo nada, ele se esgueirou novamente e voltou para o oceano. Passado alguns meses, ele ouviu dizer que havia caído por aquela região uma grande seca e acabou secando o lago. O peixinho vermelho. Jesus é o peixinho vermelho das nossas vidas. E nós somos os peixes que estamos gordos e satisfeitos com os alimentos da vida física, se esquecendo que há um oceano de luz lá fora nos aguardando. Quando Jesus nos diz: retira a pedra, pede aos seus missionários que ao longo dos séculos vêm retirando ou se esforçando por retirar a pedra que nos impede de ver a vida. Mas ele vai além e diz:
sai para fora. E ao contrário do tirar a pedra que outra pessoa tira, o sai para fora depende de mim. É o esforço que faço de sair da morte para a vida. É o esforço de sair do túmulo para a luz. E esse esforço chama-se reforma íntima. É difícil? É. Dói? Dói. É perseguido? É perseguido. É mal compreendido? É mal compreendido. Por quê? Porque todo aquele que se esforça por seguir Jesus vai contra a corrente da humanidade. Porque, infelizmente, hoje, e principalmente nesses tempos de transição planetária, onde o mal se agiganta de uma forma estridente, todo aquele que vai contrário à tendência do não egoísmo, do não orgulho e do não apego excessivo à matéria, é tido como maluco, como louco. Quando alguém me pisa e eu, ao invés de revidar ou me vingar, perdoo, você é trouxa. Quando alguém me engana e eu não faço nada, você é bobo. Quando alguém abusa da minha boa vontade, eu sou uma pessoa fraca. Mas será? Isso não foi o que Jesus ensinou? Oferecer a outra face, amar os inimigos, perdoar 70 vezes 7 vezes? Devemos ter a coragem, meus irmãos, de sair do túmulo das nossas conveniências mesquinhas para o oceano da vida que nos espera abundante. E a partir daí, nesse movimento de renovação, que Jesus finalmente dirá: desatai-o, desamarrai-o, tira dele as faixas que o impedem de caminhar, as faixas do orgulho, do egoísmo, do apego excessivo à matéria, e deixai-o ir, deixai-o caminhar, deixai-o seguir a vida como um espírito imortal, como um herdeiro das estrelas, que deve contar a vida não em dias, mas em séculos, em milênios. Alguém que olhe para a vida com os olhos que Jesus nos olha, vendo Deus em tudo. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Não foi assim no Sermão do Monte? E não é assim no Livro dos Espíritos? Os espíritos veem a Deus? Sim, quando atingem a pureza de coração, de ver Deus em tudo. E é isso que nós precisamos. E é isso que Jesus nos convida a fazer. Olhar a vida com os olhos da eternidade de Deus. Porque se formos assim, e alguém nos pisa no pé, a gente não vai olhar com raiva. A gente vai olhar para a pessoa que é um doente, que é um necessitado, que está gravemente doente porque ainda não compreendeu a íntima razão de estarmos na vida física. E que hoje dói muito, mas diante da eternidade não é nada. Hoje dói demais, mas no relógio da minha eternidade, da nossa eternidade, é como uma pequena alfinetada que incomoda, mas que passa. Então Jesus nos chama a ser desatados das amarras que ainda nos prendem à terra
para alcançar a plenitude dos céus. É exatamente isso que Jesus oferece nessa passagem. E apenas para encerrar, eu queria falar aqui para vocês uma passagem, na realidade uma mensagem de Emmanuel, que está no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 112, quando ele se refere a Lázaro. E Emmanuel diz exatamente assim: Jesus vem ressuscitar os mortos, para que todos os criminosos que se arrependeram, todos aqueles que erraram gravemente, para que todos aqueles que trincaram o cristal delicado da consciência possam sorrir novamente e aprender com Jesus a conjugar o maravilhoso verbo recomeçar. Todos nós, meus irmãos, podemos recomeçar. E o recomeço não é fácil. Jesus mesmo nos disse: se fazem isso ao ramo seco, ao ramo verde, o que não farão ao ramo seco? Mas ele também nos diz que vale a pena. Vale a pena prosseguir. Porque no livro Lázaro Redivivo, Humberto de Campos narra que, certa ocasião, Lázaro, logo após a morte de Jesus, foi ao templo orar no Monte Moriá, em Jerusalém. E ele foi cruelmente perseguido pelos seus irmãos judeus e hebreus. Inclusive queriam matá-lo ali mesmo, porque ele era a prova viva do poder de Jesus. E ele saiu da situação incômoda, se dirigiu à Casa do Caminho, à humilde obra de Simão Pedro, e ao lado dos irmãos de ideal, refletiu: aqui é o meu caminho, aqui é o meu lugar, aqui eu renasço novamente para Jesus. Porque, vamos ser sinceros, meus irmãos, se Jesus tivesse ressuscitado Lázaro apenas pela sua vida física, ele não morreria mais. E ninguém sabe de Lázaro estar vivo ainda. Com certeza ele morreu, ou de velhice, ou de uma outra doença, ou de algum problema. Mas naquela manhã, no túmulo de Lázaro, ele nasceu para a vida. E hoje, no dia 19 de janeiro de 2021, às 20 horas e 54 minutos, aí depende do fuso horário de onde vocês estão me vendo, Jesus está dizendo para nós: sai para fora, desatai-o, deixa-o ir. Que Deus nos abençoe a todos. Bom, meus irmãos, então agora vamos à vibração por todos os necessitados, por todos aqueles que têm um nome escrito nos comentários, mas também a todos que, de uma forma ou outra, nós mentalizemos, tá bom? Gostaria de convidar a todos nesse momento para que possamos fazer uma verdadeira corrente de luz para alcançar a todos os nossos irmãos em necessidade. Vamos fechar os olhos
e abrir os braços da alma para receber o carinhoso abraço de Jesus. E envolvidos nesse abraço carinhoso, vamos falar-lhe ao ouvido das nossas necessidades e aflições, das nossas dores, de espíritos ainda tão distantes da luz. E vós, o príncipe das nossas vidas, haverá de nos abençoar, nos direcionar e nos iluminar. Porque vós mesmo nos disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e fadigados, e eu vos aliviarei. Rogamos pelos nossos familiares, presentes, ausentes, próximos, distantes, onde quer que se encontrem, possam receber a visita amiga dos missionários do amor, levando o bálsamo da paz e da harmonia. Rogamos pelos nossos irmãos encarnados em humanidade, que passam por provas e expiações, dores e sofrimentos, seja na fase da infância, da adolescência, na fase adulta ou idosa. Rogamos, Mestre, que Tu sejas o farol a nos iluminar pelos caminhos tortuosos da terra e alcançar a paz e a harmonia. Rogamos por aqueles que passam pela vida física aprisionados a um leito de hospital, a doenças tidas pela medicina como incuráveis. Rogamos a cura, Senhor, como fizeste a tantos a cura. Mas se não for possível, uma vez que a doença é remédio amargo para a cura do espírito, rogamos fé, perseverança, resignação e, sobretudo, a certeza que dia virá encontrarão muito mais do que a saúde física, a saúde espiritual. Pedimos, Senhor, agora, por todos os nossos irmãos em sofrimento e dor na humanidade, a todos aqueles que nesse momento a nossa mente alcança, a todos aqueles que têm o nome escrito nos comentários, a todos aqueles que nos pediram preces e orações ao longo da semana, a todos aqueles que sofrem, Senhor. Rogamos, em meio a essa pandemia, rogamos por todas as vítimas do Covid-19, a todas aquelas que por questões kármicas retornaram ao mundo espiritual, que a Tua infinita misericórdia possa acolhê-los. E a todos que estão vinculados à terra, infectados, muitas vezes em situação delicada de saúde, rogamos a misericórdia do Teu doce olhar, Senhor, para que for da Tua bondade e misericórdia, se for para o bem dos seus espíritos imortais, conceder-lhes a cura, que assim seja. Mas se for, segundo o mérito de cada qual, a oportunidade abençoada da redenção espiritual, que também seja a sua vontade. Mas rogo, Senhor, abençoa a todos. Aonde quer que haja uma ovelha do Teu grandioso rebanho em sofrimento e dor, que um membro da sua imensa falange de luz esteja ao lado, levando o medicamento, o amparo, o apoio, a proteção, a força, a resignação, a fé, a perseverança,
e o amor. Rogamos agora pelos nossos irmãos já desencarnados, nossos familiares que voltaram ao mundo espiritual antes de nós, para que Deus os ilumine na nova etapa e que recebam de nós o buquê luminoso da nossa saudade, banhada na fé em Deus. Rogamos por aqueles que chegam no mundo espiritual e se deparam com a dor ocasionada por uma vida física voltada ao erro. Rogamos, Mestre, que o arrependimento seja a chave que lhes abra a porta da vida renovada. Rogamos, Mestre, por aqueles que, afogados em dor e aflição, se atiram no pântano aflitivo do suicídio. Rogamos por eles, Senhor, para que a doce Mãe Maria de todos nós, a Mãe da humanidade, possa agasalhar-lhes em seu abraço maternal, acenando-lhes com a oportunidade de renovação. Rogamos agora pelos doentes da alma, aqueles que ainda são dominados pelo tumor do mal em seus corações, para que seu sublime amor toque seus corações e os liberte, tornando-os dignos do teu infinito amor e misericórdia. E assim, agradecidos a Deus, o Pai da vida, a Jesus, o divino amigo, e a legião de espíritos amigos que nos abençoa, nosso profundo agradecimento e gratidão. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixa cairmos em tentação, livrando-nos do mal, porque teu é o reino, poder e glória, sempre. Que assim seja. Amém. E agora, vamos à vibração pelo passe e fluidificação das águas. Convido a todos nesse momento a fecharmos os olhos e abrirmos a alma. Jesus nos disse: aonde estiver o nosso coração, o nosso pensamento, ali estará o nosso coração. Vamos agora nos transportar em pensamento às suaves praias de Carfanaum. Diante de nós, o luminoso lago de Genezaré, suave, a arrebentar em pequenas ondas aquosas, a nos beijar os pés. O sol amanhece delicado, e a sua luz reflete no lago, fazendo do lago um repositório de milhares de pequenas faíscas de luz. A brisa suave que nos acaricia o rosto, e ao nosso lado, a figura incomparável de Jesus, que nos recebe com um sorriso, que nos abre os braços, e como criança que encontra o Pai, abraçamos forte o nosso Mestre, no que somos quase que imediatamente
envolvidos em sua luz, que nos renova a alma, que nos renova a mente, que nos renova o corpo. Essa luz inunda todo o nosso ser. Todos os pensamentos pessimistas, negativos, todas as preocupações e dores se apresentam menores diante desse abraço carinhoso de Jesus. Somos invadidos por uma onda infinita de paz. E diante de nosso sorriso de agradecimento, Jesus nos fala com voz mansa e serena: Filho, na terra haverá dificuldades e aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, tu vencerás. Não siga pelos caminhos do mundo, como infelizmente faz a maioria, que ainda caminham pelos caminhos da terra como verdadeiros zumbis morais, vinculados apenas ao ter. Que a sua vida, filho, seja busca incessante por ser, e aí trilharás o meu caminho, e aí conquistarás a limpar a sua consciência, que é o cristal delicado, que em passado próximo ou longínquo pode ter trincado diante dos equívocos que todos nós cometemos na vida. Segue em paz, filho, porque a única ferramenta para viver a vida eterna é amar e servir. Ama e serve, e estarei contigo até a consumação dos séculos. E assim, meus irmãos, diante dessa abençoada presença do Cristo em nós, recebemos essa onda luminosa de energia pelo passe. A água que está diante de nós já se fez remédio. E agora nos resta agradecer. Agradecer aos nossos mentores espirituais, que de tanto amor assumiram a responsabilidade de nos guiar pelos caminhos da terra. Aos doces irmãos espirituais do Gaefa, que de forma tão doce e caridosa nos abençoaram ao longo de toda a reunião e estiveram ao lado de cada um de nós. A Francisco de Assis, o nosso patrono, que seu imenso exemplo de humildade possa nos tocar o coração diariamente. A doce Mãe Maria de Nazaré, que possa nos cobrir o caminho com seu manto de bênçãos. A Jesus, o nosso Mestre, o meigo rabi da humanidade, que possa converter o nosso coração, enegrecido pelo orgulho e egoísmo, em coração vivo e pulsante no seu evangelho de amor. E a Deus, o nosso Pai, o Senhor supremo da vida, a inteligência suprema,
o Pai amoroso e bom de tudo que existe, a quem entregamos humildemente mais essa reunião aos pés e agradecemos, bem como pedimos, Senhor, se apieda das nossas fraquezas, das nossas dificuldades, nos auxilia e nos fortalece a nos levantar, a sairmos dos túmulos das nossas misérias morais para o sol imortal da vida eterna, que seu Filho Jesus nos conduz. E assim, atingirmos definitivamente, em qualquer lugar que possamos estar, a plenitude da felicidade e da paz. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus irmãos, assim encerramos mais uma reunião. Espero, sinceramente, que tenha sido gratificante a vocês, como foi para nós aqui. Que possam ter sentido a luz dessa energia gostosa, que foi essa corrente de pensamentos. Agradeço profundamente a cada coração que nos deu a honra de estar conectado conosco. Que possa as reflexões dessa noite a respeito da ressurreição de Lázaro ter ajudado a cada um de nós a praticar em nós o milagre da ressurreição do nosso próprio coração. Tenham uma noite de muita luz, de muita paz, ao lado dos familiares, e que amanhã possamos reiniciar a nossa semana, o nosso dia, a nossa vida, de tal forma que o passado de erros fique para trás e que o futuro de bênçãos seja para nós hoje uma realidade através da nossa ressurreição. Queridos irmãos, eu convido vocês a alguns convites, aliás, a algumas informações, né, que são as de praxe. Todos que estão habituados à nossa live sabem que ao final eu deixo alguns avisos, que essa nossa reunião continuará no Facebook, na nossa página. Daqui a alguns instantes também estará no nosso canal do YouTube, o Gaefa Espírita, e que nós possamos estar reunidos depois de amanhã, quinta-feira, às 8 horas da noite, para mais uma reunião, agora de pinga-fogo, perguntas e respostas. Eventualmente, se vocês ficaram com alguma dúvida ou alguma pergunta a respeito dessa passagem de Lázaro, podem reservá-la para quinta-feira, eu responderei com a maior alegria, tá? Do mais, desejo a todos uma semana de muita luz, de muita paz, de muitas bênçãos, e que Jesus nos fortaleça para vencer o nosso grande inimigo, que é o mal que ainda existe dentro de nós. Muita luz e muita paz, meus irmãos, e uma boa noite a todos. Foi bom?